Vou falar bem rapidinho enquanto o pessoal está chegando. Acho que é legal a gente poder dar uma breve explicação, né? Então, algumas pessoas às vezes me procuram, né, nessa jornada, preocupadas, né, não estou conseguindo ler tudo, não estou conseguindo ouvir tudo. Não tem problema, tá bom? Esse grupo, inclusive, quando ele nasceu lá em 2017, uma das propostas era sanar isso, como eu coloquei até no áudio lá do grupo do WhatsApp, eu acho bom reforçar. Uma das propostas era sanar essa dificuldade, essa falta de tempo que nós temos. Nós, mulheres, é muito comum essa falta de tempo nos visitar. Seja porque eu estou muito ali atarefada com para quem, né, trabalha fora, ou para quem trabalha dentro de casa, ou para quem tem filhos, ou para quem não tem filhos, porque a mulher também, quando não tem filhos, ela arruma outros filhos, né? A gente é facinho da gente arrumar outros filhos, seja trabalho, seja amigos, seja. Então, a gente tem até tem. Acho que é nesse próximo conto, se eu não estou enganada, que a Clarissa fala do arquétipo da sanadora. Nós temos, isso vive muito em nós. Parece que a gente não pode ver uma pessoa ali com uma questão, algo para resolver, e a gente quer sanar. Quer sanar algo no nosso sistema, quer sanar algo na vida de alguém, quer cuidar, né? E a gente vai se deixando para depois. Então, quando esse grupo nasceu com a proposta dessas mulheres, que tinham muitas mulheres que chegavam até mim e falavam assim, nossa, eu queria muito ler esse livro, só que eu não consigo, eu leio um conto, não consigo terminar de ler o conto. E aí, nasceu essa proposta de ouvir. Que quando eu ouço, geralmente me reporta também ao recebimento, né? Porque se a gente for lembrar, o que é bem arquetípico, assim, de ouvir conto? É a criança, muitas vezes, que ouve o conto, né? Da sua professora, da sua mãe, de uma tia, de uma avó, de um tio, de um avô, né? Então, esse ouvir é uma forma de recebimento, né? E Bert Hellinger, ele trabalhava muito com a sabedoria dos contos, até pela questão fenomenológica, né? Quando uma pessoa às vezes pedia um esclarecimento, em todos os livros dele, em algum momento você encontra ali ele contando um conto. Ele dava um conto para a pessoa fazer uma reflexão. Porque a constelação, ela não pode ser resumida numa análise racional. É como, por exemplo, no caso dos sonhos. Se a Fabiana, por exemplo, tem um sonho, e me conta. Eu não posso ir traduzindo o sonho para ela, porque pode ter um significado para ela e outro para mim. Uma constelação muitas vezes também é assim, porque são imagens do meu inconsciente que estão ali emergindo no campo, né? Então, a pessoa primeiro tem que fazer uma tradução interna, de olhar para os sentimentos dela, do que aquilo reverberou nela, e daí, se ela quiser, se ela achar necessário, ela dividir isso com alguém, né? Porque quando a gente conta um evento, já não é o evento em si, é o que diz a fenomenologia existencial, né? Então isso é muito importante da gente observar. Uma outra coisa é que quando, então, como Hellinger usava os contos, né, nasceu essa ideia de usar Mulheres Correm com os Lobos. Porque quando eu ouço um conto, por exemplo, Pele de Foca, pode me reportar uma coisa diferente que reporta na Pamela, na Ivana, na Débora, na Luciana. E aí eu preciso. Uau, nossa, esse conto pegou nisso, né? Ouvir é bom ouvir é diferente de ler. Posso ler o conto junto com as audições? Claro que pode. Mas tem contos que a gente devora, e tem contos que você fala, gente, eu não estou conseguindo terminar de ouvir aquele negócio. Nada é por acaso. Não forcem-se, tá? No processo de vocês. Sejam amorosas. A gente precisa se comprometer com os nossos processos, mas ser também amorosas com a gente. Então, eu não estou conseguindo ouvir aquele conto, tá? Hoje eu não vou ouvir, mas amanhã eu vou tentar de novo. Às vezes eu posso, o ideal, como eu sempre brinco com vocês, é reservar um tempo amoroso, né? Ah, eu vou deitar um pouco aqui no meu cantinho e ouvir. Não é possível, estou lavando uma loucinha, estou dirigindo um carro, estou fazendo alguma outra tarefa automática, posso fazer também.
E aí, conforme eu vou ouvindo, vão suscitando em mim essas imagens, tá bom? Isso dá mais abrangência para a constelação, porque a gente vai constelar aqui, mesmo as pessoas que estejam impossibilitadas de assistir essa constelação, o trecho da constelação ficará gravado, né, para as pessoas, somente o trecho, então não vai ter exposição de ninguém, porque é o momento que eu faço a constelação na água. Como um grupo nunca se reúne ao acaso, né, e o Hellinger também dizia isso, que um grupo não se reúne ao acaso, uma pessoa não assiste determinada constelação por acaso. O que eu faço? A gente faz uma constelação, pega um bonequinho ali para representar as pessoas do grupo, um bonequinho para representar outros elementos principais do conto da Clarissa, coloca na água e aguarda o movimento sistêmico. Eu procuro falar um pouco mais do que é comum que eu fale numa constelação. Por quê? Porque aqui estamos num grupo coletivo. Não estou fazendo uma constelação específica, por exemplo, da Ana ou da Dani. Estou fazendo uma constelação de todas nós, né? Então, quando é uma constelação de uma única pessoa, a gente mantém um pouco mais de silêncio. Mas quando é uma constelação de todas nós, de uma pessoa representando, fazendo o movimento sistêmico, eu vou explicando um pouco mais. Fica uma constelação mais didática, tá? E lembrando que é um movimento sistêmico, o Hellinger dizia que uma constelação é uma fotografia, né? Então, uma fotografia é uma parte daquela verdade, não é a verdade toda, e a nossa vida não é estática, então é só uma fotografia daquela situação, uma imagem. A gente sempre recomenda que fiquem com o final, né, com a imagem final. E também lembrando que a constelação não acaba ali. Aquele movimento sistêmico, ele se propaga no meu campo sistêmico, no campo sistêmico da Ivana, no campo sistêmico da Roberta, de todas nós. As constelações atuam em mim também, que sou a consteladora. Né? Então, mexem também comigo, para vocês verem a força que isso tem, e para isso ficar comprovado, né, que mais uma vez que o constelador é só facilitador, tá? E isso significa, então, que a constelação não para ali, ela continua tendo um movimento. E eu, que tenho a oportunidade de ter o privilégio, né, de atender algumas de vocês na sessão individual, e na época também que esse grupo nasceu, eu tinha essa oportunidade, eu vejo o quanto realmente reverbera e atua no individual de cada mulher, né? E na época que a gente trabalhou lá, o Barba Azul, nossa, o ladrão natural da psique, quantos né, quantos homens, mulheres, eventos, ou mesmo situações internas, né, que eu posso identificar o Barba Azul dentro de mim, né? Então, a gente lembrar sempre que todos os contos da Clarissa nos reportam adentro e fora, no micro e no macro, tá bom? Então, sempre, para que a gente não olhe sempre para o outro, mas sempre para nós. É onde estão as portas que eu permito que aquilo permaneça acontecendo. A constelação não procura culpados, não existem vilões, né? Então a gente fala de responsabilidade. Eu tenho a minha parte da responsabilidade, o outro tem a dele. Qual é a minha parte da responsabilidade? É bem importante isso, tá, queridas? Tudo bem? Então é só para a gente dar esse esclarecimento. Lá no Hotmart tem mais explicações. Usufruam do Hotmart, que lá tem muitas, né, tem muitos áudios de muitos contos. Ouçam do conto que a gente está trabalhando, mas vamos supor, terminei, tem outros contos lá, quero ouvir? Podem ouvir, tá bom? E também, lembrando que tem um áudio bônus lá da Clarissa que explica muito bem o efeito da contoterapia em nós. Eu acho bem legal aquele áudio bônus dela. Deem uma procurada, porque faz muito sentido esse efeito curativo da contoterapia, tá?